comprou seu probiótico, você toma todo dia, faz tudo certo, mas você continua com gases, inchaço, distensão e muito cansaço? Dependendo do seu caso, esse probiótico pode ser exatamente o seu problema. Quando a gente fala dos probióticos, a ideia é bem simples, né? Então, a gente trazer uma colônia de bactérias para morar dentro ali da sua microbiota intestinal. Então, para agregar uma galera boa ali. Mas o ponto é exatamente esse: o seu intestino ele não tá vazio. A sua microbiota tem outras bactérias ali. Então, na hora onde você coloca mais bactéria lá dentro, você pode acabar mudando aquele ecossistema e deixando ele em desequilíbrio, mesmo que você esteja colocando um probiótico que é maravilhoso. E além disso, a microbiota de cada pessoa responde de um jeito. Você pode ter uma predominância de lactobacilos e uma outra pessoa pode ter uma predominância de firmicutes, que são dois filos completamente diferentes de bactérias. O que funciona nessa pessoa aqui pode ser uma gasolina para essa pessoa daqui. E o primeiro caso que esse probiótico pode ser um problema é quando a pessoa ela tem uma SIBO. A SIBO é o supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Qual que é o problema? Quando a gente fala do intestino delgado, é a única região do seu intestino onde deveria ter menos bactéria possível. Quando elas se proliferam lá, você tem gases intensos logo após eu comer, você fica muito inchada logo depois de comer alguma coisa, ou é aquele inchaço que começa a aparecer do nada. Você tem uma alternância constante entre constipação e diarreia, e aí parece uma desbiose, parece um intestino preguiçoso, mas na verdade é essa a diferença da sua microbiota. E aí a maioria das pessoas, quando tem esses sintomas, elas vão procurar um probiótico, porque na cabeça dela o probiótico vai dar tudo certo. Mas o que acaba acontecendo aqui nesse caso, você vai começar a ter mais bactéria no lugar errado e isso não vai sumir os seus sintomas, vai agravar eles. E aí, quando a gente fala desses probióticos, eles também trazem bilhões de bactérias e cada um tem uma composição diferente. E aí que tá o problema também. Quando a gente fala das bactérias, a gente tem lactobacilos, a gente tem os bífidos, tem os firmicutes, tem alguns outros e cada um tem uma função e cada um age de uma forma. Na hora onde você não entende como você tá e você coloca um probiótico aleatório, e se você tá aumentando quem era para você exatamente não aumentar? Porque em pessoas que produzem muita histamina, por exemplo, algumas cepas dos lactobacilos podem acabar produzindo ainda mais histamina. Então aí como resultado você vai ter dor de cabeça, ansiedade, aquela pele irritada, o intestino vai ficar cada vez pior. Então, primeiro você tem que entender como você é, como que é o seu intestino, procurar uma ajuda para depois pensar no probiótico, não sair tomando porque você acha que vai ser interessante. E aí, não que o probiótico é ruim, tá? Então, ele só precisa estar no momento certo. Então, quando a gente fala, por exemplo, uma desbiose depois que você tomou um antibiótico, é essencial você fazer um tratamento com probiótico. Porque o antibiótico vai matar todo mundo, não importa se é ruim ou se é bom. E aí a sua microbiota intestinal fica desfalcada. Então, nesse caso, você tomar um pool de probióticos que você encontra na farmácia mesmo, é ótimo. Mas, por outro lado, quando a gente fala de colite, intestino irritado, a própria SIBO que eu comentei, ou até mesmo a ansiedade, são cepas específicas que ajudam. Então, cada um vai responder de um jeito. E os probióticos vão funcionar, mas você precisa alinhar com o que você precisa. Então, 3 perguntas básicas para você entender se esse probiótico faz sentido para você. Primeiro, seus sintomas pioraram depois de você tomar o probiótico, mesmo que seja levemente? Inchaço, gases, ansiedade, dor de cabeça, qualquer coisa que esteja nova ou que amplificou um pouquinho. Se sim, suspende. Pergunta 2. Você tem sintomas que pioram quando você come alimento fermentado, fibras ou alguns alimentos específicos? Se sim, isso pode ser um sinal de SIBO, então você precisa tirar esse probiótico e começar uma reconstrução do zero do seu intestino. E terceira pergunta, faz quanto tempo que você toma esse probiótico? Nesse período que você está tomando, você não sentiu nenhuma diferença? Se de 2 a 3 meses você não sentiu nenhum resultado, você está tomando errado, porque é o máximo que a gente tem de limite para um probiótico fazer um resultado. Então, essas 3 perguntas vão nortear a sua administração de probiótico logo do começo, mas vale lembrar que antes do probiótico, você precisa cuidar do seu intestino.
Então é exatamente o processo de construir uma casa. Se você não ergue as paredes, não passa o cimento, não tem lógica alguma você pensar na decoração. Então, se esse vídeo fez sentido para você, já se inscreve no canal que a gente vai tratar esse seu intestino do início ao fim. Um beijo e até o próximo vídeo.